Olá, turminha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Que bom, meus queridos. Então vamos todos juntos aí animados, porque nós iremos iniciar agora a nossa videoaula de hoje. Videoaula essa com os conhecimentos aqui do terceiro ano. Vamos lá? Então, amores, agora nós iremos aprender um pouquinho sobre as diferenças ao longo do tempo. Esse assunto encontra-se no seu livro, na página 124 e também na página 125. Observem. Até 1850, São Paulo era uma cidade pequena, pois tinha apenas cerca de 20 mil habitantes. Essa imagem que vocês estão visualizando aí é a imagem de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, em 1850. Olha só quanto tempo, né, gente? Parte do centro da cidade, hoje ocupado por movimentadas avenidas, era composta por ruas estreitas, com prédios de 1 ou 2 andares. Durante o dia, as ruas eram percorridas por tropas de burros e algumas poucas pessoas, porque antes a forma como as pessoas utilizavam ali o transporte era através de burros, cavalos. Então, eles faziam essa caminhada deles, eles se locomoviam através desses animais. Com a expansão do café para o oeste, a partir de 1870, São Paulo começou a crescer e se modernizar. No centro da cidade, começaram a aparecer prédios de até 3 andares, onde se estabeleceram lojas chiques, cafés, salões de chá, grandes livrarias, bancos e escritórios. As pessoas circulavam pelas ruas em coches e bondes. Olha só, já há aí a diferença aí no transporte das pessoas. Elas deixam de estarem utilizando os animais para estarem utilizando aí um transporte mais rápido, né? E que também comporta mais pessoas, como o bonde. Esse texto que nós acabamos de ler, ele possui informações sobre as principais mudanças ocorridas na cidade de São Paulo até 1850 e após 1870. Com o passar do tempo, tudo muda. O tempo é um fator determinante para a mudança, pois não é possível controlá-lo. Assim, é necessário compreender a ideia de temporalidade, ou seja, saber que as coisas, os animais, os lugares, as pessoas, os fenômenos da natureza, enfim, tudo que existe, com o passar do tempo, ele apresenta mudanças. Portanto, é possível observar mudanças no mesmo objeto ou ser com o passar do tempo cronológico e histórico. Observe agora as fases da vida de uma planta. Olha aí, no seu nascimento, crescimento e a morte, né? Quando lá aquele vegetal morre. Observe aqui
que depois de acompanhar o desenvolvimento de uma planta, Tico também pensou em observar a vida de um animal e escolheu a galinha. Tico esperou que a galinha botasse ovos, pegou os ovos e colocou-os no ninho. Primeiro, a galinha acomodou-se em cima dos ovos e ficou chocando. Depois de 21 dias, os pintinhos nasceram dos ovos chocados pela galinha. Os pintinhos estão crescendo. Depois, os pintinhos já cresceram e ficaram adultos. Uma destas galinhas, já adulta, botou ovos de onde vão nascer os pintinhos. A galinha reproduziu-se, isto é, dos seus ovos nasceram pintinhos. Depois de algum tempo, a galinha deixou de colocar ovos, foi ficando velha e morreu. Tico viu que a galinha também nasce, cresce, reproduz-se e morre. Agora, queridos, vamos observar aqui a nossa atividade. Nossa atividade aqui no livro, na página 126 até a página 128. Vamos observar aqui atentamente. Eu tenho certeza que vocês irão responder aqui as suas questões. Na primeira questão diz assim: retire do texto da página 124 as seguintes informações sobre a cidade de São Paulo. Item A. Como São Paulo era antes de 1850? Você pode dar uma olhada novamente no seu texto para escrever aqui o item A e também no item B, pois ele pergunta como São Paulo ficou após 1870. Aí você verifica lá no texto e escreve as suas respostas. Na segunda questão, escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Você vai ler cada uma dessas alternativas com atenção para poder marcar corretamente. Na terceira questão, você vai observar as imagens a seguir. Verifica, gente, aí, ó, atento aí essa imagem para que vocês possam observar quais mudanças ocorreram ao longo do tempo. Então, você vai observando essa imagem, vai destacando quais foram essas mudanças e aí você irá descrevê-las aí no item A. Na quarta questão, com a ajuda de um adulto, você vai escrever o horário das suas aulas. Nós temos aquele horário de aulas e você vai transcrever aí na quarta questão. Na quinta, você vai responder as seguintes perguntas. Em quais dias da semana você vai à escola? Tia Alessandra, mas eu não estou indo para a escola, mas você está estudando pelo sistema online. E no sistema online também nós temos ali o nosso horário. Então, quais são os horários que mesmo em casa você está aí assistindo sua videoaula, fazendo sua atividade? Aí você deve escrever aqui no item A. E no item B, em quais dias você não vai? Nós sabemos que tem 2 dias na semana que não é necessário vocês estarem aí acessando a videoaula, porque nós não temos as videoaulas nesses 2 dias. Então, descreve aí quais são esses dias. Na próxima questão, vamos brincar de adivinhar? No item A, está sempre andando e não chegou a lugar algum. No item B, são 7 irmãos, 5 têm sobrenome e 2 não. No item C, como se faz para passar o tempo mais depressa? E no item D, há quem o mate por querer.
sem nunca lhe tirar a vida. Pobre é todo aquele que o perde. No seu constante vai e vem, tem mais que uma medida. Ai, tia Alessandra, é o que é bem difícil, mas você pode pedir auxílio aí dos seus responsáveis, da sua família, tá? Para responder aí essas questões. Já na sétima, veja alguns meses do calendário e responda. No item A, qual dos meses tem 29 dias, 30 dias e 31 dias? Então, você vai escrever aí esses meses que tem esses determinados dias. No item B, que dia da semana é o dia 9 do mês de fevereiro? Você deve observar um calendário desse ano, tá? O calendário de 2021. No item C, quais os dias do mês de junho que são domingo? Aí você escreve aí os dias que no mês de junho foram dias de domingo. E no item D, em que dia da semana será o Natal? Já sabe que você tem que observar o calendário do nosso ano, né? O ano de 2021. Observe o calendário e vá atentamente respondendo essas questões. Amores, nós vamos aproveitar essa nossa aula que nós citamos aqui sobre as diferenças ao longo do tempo e vamos também explicar o registro do tempo. Esse assunto lá da página 129 e 130. Vamos lá? O tempo passou para você. Há algum tempo, você era um bebê e hoje já está bem diferente. Organizar os fatos e as datas dos acontecimentos importantes de sua vida em um determinado momento histórico ajuda-o a construir sua linha do tempo. Então, a linha do tempo nada mais é do que um jeito de ajudar a contar uma história, organizando-a pela passagem do tempo. Ao definir o ano, a década, o século ou período em que os fatos históricos ocorreram, estamos registrando o tempo cronológico. O período, a época ou o ciclo que elas aconteceram constitui o tempo histórico. Por exemplo, estamos no século XXI, da era contemporânea. O século XXI é o tempo cronológico. A era contemporânea é o tempo histórico. Então, observa bem, gente, para que você possa distinguir, diferenciar o tempo cronológico do tempo histórico. Agora, queridos, já com as orientações que nós demos para vocês em relação a essas diferenças, né, do tempo cronológico para o tempo histórico, nós iremos agora fazer as nossas atividades. Vamos observar as nossas atividades. Vamos lá? Vamos observar aqui o que é que diz na página 131. Vamos observar atentamente aqui a página 131. Observe. O que na primeira, escreva o que você entendeu por linha do tempo. Nós citamos aqui, comentamos para vocês acerca da linha do tempo e agora você vai falar com as suas palavras.
e dizendo aí o que você entendeu por linha do tempo. Na segunda, com a ajuda de seus pais ou familiares, escreva alguns fatos importantes na sua história. O que de importante já aconteceu na sua vida? Creio que muitas coisas. Então, você pode escrever alguma desses assuntos, né? Algum desses fatos na segunda questão. Na terceira, folheie os álbuns de família e peça aos seus pais que apresentem os momentos marcantes da vida deles. Peça-lhes que os datem. Em seguida, trace uma linha do tempo, ou seja, o que mais importante que aconteceu através dos tempos, né? Primeira coisa, pode ser no ano que eles casaram, e depois, aliás, o primeiro ano que eles conheceram, depois o ano que casaram, depois o ano que tiveram o seu filho, né, os filhos, aí você já faz uma linha do tempo. Vamos para a próxima questão. Apresente para a sua turma e seu professor, isso nós iremos fazer no nosso atendimento do Google Meet, os fatos mais antigos e os mais recentes na vida de seus responsáveis. Então, você vai transcrever aí os fatos mais importantes e no nosso atendimento do Google Meet, nós iremos conhecer um pouco sobre a história de cada um de vocês. Na quinta, você concorda que à medida que novos acontecimentos vão surgindo em sua vida, os outros vão fazendo parte do seu passado? Aí você descreve sim ou não e vai justificar a sua resposta. Na sexta questão, marque a alternativa incorreta. Nós temos aí algumas frases, porém, nenhuma dessas frases aí é incoerente, está errado, e você deverá marcá-la. Na sétima, você vai organizar as cenas e construir a linha do tempo do casal. Observe aqui, você que já sabe o que é a linha do tempo, você vai observando aqui e vai construindo o que aconteceu de acordo aí com essas datas. Já sabe, gente, olha, a primeira data aqui, em 1976, logo após a data de 1980, a data de 1982, no item D, em 1986, no item E, 1989 e no item F, 1993. Então, de acordo com a vida desse casal, você vai fazendo essa linha do tempo. É só estar atento a esses acontecimentos. Já na página 134, nós temos o seguinte. Observe as imagens. Nós temos aí as imagens de uns relógios, né? Agora, escreva no quadro abaixo quais instrumentos eram utilizados antigamente para medir o tempo e quais são os utilizados atualmente. Então, aí nós temos o tempo antigamente, atualmente, e quais são esses instrumentos de medida. Sabemos que nós temos os relógios, né? Mas cada um tem um nomezinho que nós já estudamos nas aulas anteriores, os nomes desses tipos de relógio. Então, você vai escrever o nome dos tipos de relógio de antigamente e o nome dos tipos de relógio que nós utilizamos atualmente. Já na página 135, você vai ler os acontecimentos abaixo, colar figuras ou, se não tiver essa figura ou essa foto, porque pode também ser de fotos, né, de vocês, do álbum de fotos de vocês. Mas se não tiver essa foto, essas figuras, vocês podem desenhar também. Desenha e pinta com capricho. Vocês vão desenhar, colar figuras relacionadas em uma sequência e montar uma linha do tempo. Um fato lá do Ano Novo, do seu aniversário, da Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e também do Natal.
Se vocês quiserem colocar aí as fotos, né, de vocês, que vocês têm em algum álbum de fotografias, fiquem à vontade. Mas se não tiverem, vocês podem também estar desenhando, tá? Bem bonito, bem caprichado, caprichando também na pintura. Queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau!